Oi, boa noite. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos em Cristo. Hoje, 5 de maio de 2025. Gostaria hoje que refletíssemos sobre a religião versus denominações, baseado em Tiago capítulo 1, 26 e 27, que diz assim: Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. As religiões são algo para ponderarmos, né? Por quê? Porque durante a história, essa história que todo caminho leva a Deus, não passa de uma enganação demoníaca. Ou seja, portanto, devemos buscar conhecimento para termos convicção de que estamos agindo certo. Então, quem está dizendo que estou no lugar certo? O homem? A tradição? Pois bem, sua religião tem um manual? Ela tem um Salvador que morreu por você? Mas apesar de ter morrido, ele vive? O que te oferece essa religião? Pois bem, para quem é conhecedor do manual cristão, a Bíblia sabe distinguir a certa. No entanto, tem algumas que dizem cristã, mas não são, pois fogem à regra do manual. Pois o nosso manual é a Bíblia, a única nossa regra de fé e prática cristã. Neste caso, o papel de quem prega a sã doutrina é continuar pregando. Não é correto ficar falando das denominações alheias. Mas pregue a verdade e deixe as pessoas por si só discernirem se elas estão certas ou não, através da verdade. Em Romanos 10:17 diz: Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Bom, então a gente devemos ser sábios, defendendo a nossa fé, mas sem atacar a fé do outro. Lembrando que estou falando de denominações e não de religião. Por quê? Porque as denominações, por vezes, elas dizem ser cristãs, elas dizem seguir o mandamento cristão. Já as religiões, elas adoram muitos deuses, e por si só é preciso uma reflexão em relação a isso. Se você é cristão, não dá para estar adotando qualquer religião, porque não é todo o caminho que leva a Deus. No entanto, no tempo da expansão da igreja, com os apóstolos, eles eram perseguidos, espancados, e o que é pior, que muitas das perseguições era por conta de um zelo em nome da religião. Mas um sábio chamado Gamaliel deu um conselho sensato. Veja a seguir, em Atos capítulo 5, de 35 ao 39. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito dos que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, seja crente e não incrédulo. Fique na sua crença em Jesus de Nazaré. Isso é o que importa. As outras denominações, elas podem ser questionadas, sim, claro que pode. Mas a gente não pode fazer com que as pessoas elas se desanimem, porque ai daquele por qual vem o escândalo. Então a gente prega a palavra verdadeira, certa, e deixa as pessoas por si só
discernirem se elas estão no caminho certo ou não. Isaías capítulo 29, versículo 13 diz assim: porque o Senhor disse que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, por si só, os mandamentos de homens não têm validade para Deus. O que a gente precisa é seguir as Escrituras. Bom, então, como diz Tiago, para a gente concluir, no versículo 21, diz assim: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Melhor dizendo, versículo 26. Agora o 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas, que o Senhor ajude-nos a compreender o que de fato é a verdade em prol do Evangelho. Um abraço a todos, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Fiquem todos com Deus.